E uma coisa boa que aconteceu no quarto trimestre é que teve uma ligeira melhora na formação bruta de capital. E isso é bastante importante, porque nós precisamos de investimento para fazer a economia rodar. O ano passado não foi o investimento que puxou o crescimento. Foi produção agrícola, foi consumo das famílias, foi consumo do governo, né? Foram as exportações, isso que puxou a economia brasileira o ano passado. Mas o investimento foi, vamos dizer assim, a variável que menos acompanhou essa evolução. E agora nós queremos criar um ambiente de negócio necessário para que o empresário invista fortemente, porque esse investimento é que realmente melhora as condições econômicas. Porque com o investimento, você cresce sem risco inflacionário. Porque ao mesmo tempo que você está aumentando a demanda, por um lado, você está logo ali na frente aumentando a oferta, né? Porque uma hora que esse investimento amadurece, é para produzir mais. Então, essa é a forma mais saudável de crescer, fazendo o investimento crescer. Você não vai ter um problema de oferta ali na frente. Então, e isso a política monetária vai ajudar. Hoje nós estamos iniciando o ano com juros ainda muito acima do que nós gostaríamos, mas já 2,5% abaixo do que no começo do ano passado. Então nós temos espaço ainda, um bom espaço para a política monetária, em virtude dos indicadores. Não estou falando aqui de desejo pessoal. Estou dizendo, olhando para a inflação e olhando para o mercado de trabalho, olhando para todas as variáveis, nós temos um bom espaço para crescer esse ano, se nós continuarmos o Congresso, ouvindo a Fazenda, negociando os projetos, para ir corrigindo as contas públicas que estavam totalmente desorganizadas. Totalmente desorganizadas. Então, organizando as contas públicas por um lado e a política monetária atuando na mesma direção, nós temos condição de manter a projeção de 2,2% de crescimento esse ano. Tem gente já falando em mais, mas nós estamos sendo comedidos aqui nas nossas projeções. Esse diferencial a mais do que você esperava, ele vai trazer uma taxa de carrego para o PIB desse ano, né? Vocês chegaram a calcular isso? Olha, a taxa de carrego é menor do que você pode imaginar, porque o segundo semestre não veio bem. Entendeu? Então não é tão assim como você está descrevendo. O que de fato vai fazer a diferença é se a inflação continuar comportada, né? Ali mais para perto de 3 do que de outra coisa, né? Continuar comportada. A política monetária for se ajustando, continuar o ajuste da política monetária, mais o esforço que a Fazenda tem feito junto ao Congresso, de mostrar os números para o Congresso, para que nós façamos esse encontro de contas ali. Eu penso que a partir do segundo, terceiro tri desse ano, as coisas comecem a melhorar bem, e aí de maneira estrutural, não vai ser mais uma questão conjuntural. Nós podemos melhorar a economia brasileira estruturalmente, entendeu? Ministro, o senhor tinha adiantado que a economia ia perder tração no terceiro e quarto trimestre. Como que está esse começo de ano? Deve voltar a acelerar o PIB no primeiro trimestre? Ou a partir eu não acredito que o primeiro trimestre está bom do ponto de vista de arrecadação. Isso está nos surpreendendo, inclusive, estou falando de arrecadação não extraordinária, não coisas que podem ter entrado, fundos fechados, deve ter vindo uma boa arrecadação de fundo fechado, que nunca foi cobrado, então offshore, talvez entre recursos dos fundos offshore. Mas mesmo excluindo da conta essas eventualidades, né, que vai entrar uma vez e não vai entrar mais, depois vai entrar só o fluxo, né, mas o estoque é uma vez só, mas mesmo excluindo isso da conta, a arrecadação tem vindo bem, inclusive da Previdência, o que significa que o mercado de trabalho continua consistente. Os dados de janeiro vocês obtiveram, nós estamos vendo uma evolução bastante compatível com janeiro, agora em fevereiro,
obviamente que não fechou o mês ainda, e você sabe que o último dia do mês importa muito, porque o grosso do imposto de renda entra no final do mês, então um dia importante é o último dia, por isso que fica difícil prever um mês antes de fechar o último dia em função disso, mas os dados até sexta que eu acompanhei, sexta da semana passada que eu acompanhei bem, estavam completamente em linha, não com a projeção da lei orçamentária, mas com a boa evolução que nós tivemos em janeiro. Então, até aqui, nós estamos andando. Agora, não podemos subestimar os problemas, né? Em nenhum dia nós podemos fazer isso. É uma situação que inspira cuidado, por isso que a semana que vem começam as negociações no Congresso, dos projetos de lei, reformas microeconômicas, uma série de coisas para discutir com os líderes, com os presidentes, para fazer a agenda de reformas andar. Tanto as agendas microeconômicas quanto as medidas fiscais para equilibrar as contas. Desde o começo, meu mantra é o mesmo. Política fiscal e monetária tem que andar juntas na mesma direção. Se isso continuar acontecendo, eu acredito, assim, piamente, de que quando nós voltarmos a crescer mais, né, vai ser um crescimento mais estrutural, não conjuntural, porque vai conjugar os esforços domésticos que terão sido feitos em 1 ano e meio para arrumar a casa aqui, está totalmente desorganizada, e os bons ventos que devem começar a soprar da economia internacional, sobretudo no que diz respeito à política monetária. Deve começar a ser afrouxada fora em algum momento ali pelo meio do ano. Então, é nisso que eu acredito, essa política que nós vamos continuar trabalhando. Nessa linha, ministro, você falou, como é que está o diálogo justamente com agora o detalhamento da reforma? A gente sabe que o ano é menor, tem campanha, sempre fica mais difícil. Como é que está sendo esse diálogo para que haja o detalhamento? Então, nós tomamos a providência de de elaborar um projeto de regulamentação da reforma tributária, já conversando com estados e municípios, quer dizer, com um grau de detalhamento e consenso bastante grandes, para que nós possamos chegar ao Congresso com uma lei complementar que, do ponto de vista federativo, já esteja bastante azeitada, né? Do ponto de vista federativo, as coisas vão estar bastante arrumadas. Isso vai facilitar a vida dos senadores e deputados. Fora a experiência que o Congresso acumulou na tramitação da própria PEC, que não foi uma coisa simples, né? Foi uma coisa que exigiu muito esforço de muitos parlamentares para entender, saber o que estava por trás daquela PEC. Então, eu acredito que nós vamos aprovar a regulamentação esse ano e a reforma vai ter o seu curso definido normalmente. Ministro, de acordo com os dados do IBGE, o setor agrícola teve uma influência bem considerável, de 15% nesse PIB. Queria entender se houve alguma estratégia específica para esse ano que passou e se há uma estratégia específica para o setor nesse ano, levando em conta as condições climáticas que estão afetando diretamente o setor agrícola. E depois gostaria que o senhor comentasse sobre a indústria, que teve um crescimento ali, acho que de 1,5%, se projeta algo melhor para a indústria nesse ano. Projetamos uma melhora da indústria para esse ano. Há sinais consistentes de que haverá uma melhora. E eu penso que também puxada pelo investimento, né? Então, eu acredito que nós vamos ter um bom ano para a indústria. Acredito muito na construção civil, porque a construção civil tem tudo para deslanchar esse ano. O marco de garantias é uma coisa que pode alavancar muito a indústria da construção civil. O marco de garantias é uma coisa que realmente pode mudar muita venda de automóveis, motos, imóveis. O marco de garantias pode ajudar muito esses setores a se desenvolver agora a partir de 2024. E o agro brasileiro, há décadas, vem se desenvolvendo bem. Às vezes ele sofre com intempéries mas a produtividade da agricultura brasileira cresce todo ano. Nós temos novidades tecnológicas todo ano sendo anunciadas. A produtividade da agricultura brasileira vai continuar avançando.
Agora com os desafios climáticos vai avançar mais até, porque a pecuária, a agricultura não vão querer perder mercado externo e as barreiras ambientais vão começar a ser elevadas. Então vai ser importante para o agro manter a sua modernidade do ponto de vista ambiental, vai ter que fazer novos investimentos em questões ambientais e isso não será ruim para o próprio agro, não vai ser um custo, porque na verdade vai ganhar mercado externo fazendo isso. Então é muito importante. Eu penso que a discussão da União Europeia com o Mercosul vai ser retomada no segundo semestre. Penso que a poeira vai baixar um pouco, os negociadores vão voltar para a mesa, isso também pode ajudar. É isso, mas a questão da seca que tivemos aí com uma provável quebra de safra, talvez não seja tão grande quanto se esperava, a quebra, não parece que será. Eu ouvi, vou checar a informação, mas de que talvez haja uma ampliação da produção de soja esse ano no Brasil, apesar dos problemas climáticos. Então, mas vamos esperar para a SPE confirmar e nós vamos divulgar. Mas nós estamos mantendo a projeção para o crescimento esse ano na casa de 2,2.